Boa noite a todos. Retomando o momento Abrate 2025, né, a gente já iniciou as quartas-feiras, mas na semana passada a gente teve uma fala do William pela CBAT, então não foi no nosso modelo de 15 minutos. Eu vou tentar, né, cumprir o tempo aí regulamentar dos 15 minutos que a gente se compromete, de iniciar às 8h15 e terminar às 8h30, de forma que a gente possa se programar. Claro que em algumas quartas-feiras, como na semana que vem, nós também teremos um movimento diferenciado, então em algumas quartas-feiras a gente tem mais do que os 15 minutos previstos para o Momento Abrate das quartas. Então quero compartilhar com vocês, né, retomando o que a gente propôs para o Momento Abrate, que era de verificar o que estava rolando nas redes, como diz, né, então aquilo que os associados postam nas redes é aquilo que a gente vai tentando trazer de informação, um pouquinho vinculado também nas questões da própria regra. Então, aqui em Düsseldorf, eles fizeram uma primeira vivência da ideia daquela tábua estendida. Né? Ou a gente tem, na figura que vocês estão vendo, a nossa tábua de acordo com o que a regra atual prevê. Ou seja, ela tem aqueles 20 centímetros da parte branca, onde o atleta vem, faz a impulsão e faz o seu salto. Lembrando que o corredor tem uma largura aí de 1,22, então permanece esse 1,22, mas a parte branca é dos 20 centímetros. A parte amarela que vocês estão vendo na tela é uma tábua que funciona como se fosse um tampão, porque a pista ela é formatada para um encaixe de uma tábua que seja de 20 centímetros, onde faz a impulsão, e os outros 10 na frente, onde era a antiga tábua de plasticina. Então, aonde a gente tem tecnologia que nos ajude, como o vídeo, a gente consegue estar fazendo a definição se a bandeira é branca ou se é vermelha, né, somente com a linha de medição e não mais com a plasticina. Então, a discussão que a gente vai estar trabalhando hoje é em relação a essa proposta ou essa vivência feita com a tábua de 40 centímetros. A gente olha nas redes sociais e a gente tem muita postagem ou a favor dessa proposta de uma mudança de regra para 2026, ou seja, não está ainda funcionando em 2025, e muita gente contrária. Inclusive, né, tem postagens de que uma das atletas não participou, de que não gostaria. Nós temos o próprio Carl Lewis que relata que isso fere um pouquinho a parte técnica, né? E quando a gente olha para essa figura que está na tela, a gente já reconhece ela, porque a gente já trabalhou com ela aqui no Momento Abrate. A gente teve, logo que veio a proposta pela World Athletics, né, dessa discussão do que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar nessa mudança, lá em 2024, quase um ano, dia 13 de março do ano passado, a gente fez o Momento Abrate falando dessa possibilidade, né, de uma tábua se transformar em uma área de impulsão. E quando a gente olha para a área de impulsão, a gente tem a vivência, por exemplo, do para-atletismo, com os saltos dos visuais, T11 e T12. Nós temos a área de impulsão também para síndrome de Down e também temos uma área de impulsão, a qual a gente pode trabalhar com os escolares. Mas a regra, como ela está hoje para as nossas competições, permanece a tábua de impulsão de 20 centímetros na parte branca, né, e o uso da tecnologia, ela é fortemente recomendada em qualquer nível de competição, e claro, quando a gente não tem, pode sim estar usando a tábua indicadora de plasticina, lembrando que essa tábua de plasticina, quando usada, a plasticina não é mais nos antigos 60, nem nos antigos 45 graus, e sim a 90 graus. Então, fica os 20 da parte branca, mais 10, que pode ser o tampão, que não é utilizado para impulsão, né? Ele faz a diferenciação de uma cor contrastante, justamente para que a gente tenha bem claro qual é a linha de medição pela regra atual. Então, aqui, olhando, né, um corte de perfil no corredor, a gente tem essa parte rebaixada, que é onde é feito o desenho ou recorte no corredor, onde se faz o encaixe da tábua, né, e aqui estão os 20 centímetros da parte branca da tábua, e aqui do tampão, no lugar da tábua de plasticina, mas tem esse espaço para baixo, por isso que a gente precisa usar o tampão, para que fique nivelado com
o corredor dos saltos. E quando se usa a tábua de plasticina ainda, né, os 90 graus, ela está aqui. Então, a medição do salto, como a regra está hoje e permanece, lembro que não mudou, pelo menos não ainda, imaginando que quando o atleta cai na área de queda, é aquele ponto mais próximo da linha de medição onde vai se fazer a medida até a linha de impulsão ou prolongamento dessa linha para se manter, né, uma medição perpendicular. O que a proposta da regra traz é justamente, a partir dessa linha de medição, até a área de queda, onde o atleta fez a sua queda, no ponto mais próximo da linha de medição, é uma medida. Mas com a área de impulsão, além dessa linha, além dessa medida, a partir da linha até a parte mais próxima que o pé do atleta toca nessa área, vai se fazer uma nova medida, soma as duas e se tem o salto real. Então, essa é a ideia. Aqui é aquela foto que a gente trabalhou, que o Geraldo desenvolveu para nós lá em 2024, em março de 2024, mostrando, né, como que é a tábua hoje. A gente tem essa parte branca, onde o atleta faz impulsão. Se ele tocar aqui para frente, ou não precisa tocar, ou invadir a parte aérea desse plano vertical, vai ser uma falta, né? Essa tábua é justamente de cor contrastante, para que a gente tenha bem visível essa linha de medição. E quando a gente discutiu a proposta de mudança da regra, era justamente porque, como os corredores já têm esse encaixe previsto, era mais fácil mudar as tábuas, né, não ter mais esse rebaixamento para a tábua de plasticina ou pelo tampão e fazer uma tábua única de 30. Mas a proposta em Düsseldorf foi justamente fazer uma tábua de 40. Então, a gente tem uma tábua inteira aqui de 30, mais um prolongamento de 10, né, para que se tenha os 40 centímetros que eles fizeram de proposição de experiência para a competição. Então, quando a gente olha para as redes sociais, por exemplo, tem postagens no Instagram de pessoas que são completamente contrárias a essa ideia e colocam as suas justificativas, e outras que são favoráveis e tentando explicar um pouquinho, né, da ideia do porquê se propor essa mudança. Então, algumas pessoas colocam lá que torna impossível para o público comparar saltos quando a linha de impulsão muda de um atleta para outro, ou seja, eles nunca sabem quem está à frente, quem saltou mais ou quem saltou menos, até que apareça no telão quanto foi. E aí tem Caramba, postagens que 11. colocam lá, né, eu só vou pedir para colocarem no mudo, se puderem me ajudar, aqui, que significativamente menos tentativas foram falhas. Porém, as pessoas precisaram esperar mais tempo para que aparecesse o resultado. E o porquê disso? Justamente porque a gente tem a questão de fazer a medida, as duas medidas, fazer a comparação e aí sim poder ter o resultado. Então, demora um pouquinho mais, isso sobrecarrega sim a arbitragem, né? Então, esse é um ponto que a gente vai precisar estar muito atento. Outro detalhe que eles colocam que, usualmente, a gente tem uns 33% de saltos falhos durante as competições, e com esse novo formato a gente vai ter uma porcentagem muito menor de saltos falhos, né, que aqui foram de 12%. Ainda, quando a gente coloca a opinião das pessoas aqui, tem algumas pessoas que colocam que foi removido justamente o elemento de habilidade real desse evento, né, e aí eles colocam o que que vão fazer no salto em altura, vão pôr o trampolim, né, vão eliminar a marca para o dardo e a pessoa, né, o atleta vai conseguir até onde ele puder ir e a partir de lá vai ser feita a medição real, vai ter auxílio de vento para as provas de velocidade. Em contrapartida, tem gente que coloca lá que o que incomodou foi justamente essa demora na transmissão das distâncias, né? Porque a medição do ponto fixo ficaria muito mais simples, agora não, então tem que fazer tudo isso, né? Mas foi apresentada, assim, eles pensam também na questão do quanto vai ser importante para os organizadores pensarem na questão da tecnologia. E uma das atletas falou justamente que o fato de ter mais espaço para ela usar ou para impulsionar, né, pode ser sim uma vantagem. Então, para ela até coloca que os 20 centímetros não tem pé de atleta tão pequeno que use
o apoio total em cima de um tabuleiro, né, ele acaba pegando em cima da tábua e um pouquinho no corredor. Então aqui é a visão, né, da tábua que foi utilizada em Düsseldorf, e aí aqui a explicação está em alemão aqui no site deles, mas só trazendo, imaginando aqui essa linha branca com a divisão do rosa, seria a nossa linha de medição, onde a gente faria a medição a partir desse ponto até o ponto mais próximo da área de queda. E o que eles estão usando é, além dessa medida feita, tem uma nova medida desta linha até o ponto onde o atleta toca. Então, por exemplo, pode ter 6 centímetros a mais para complementar o salto real. E algumas pessoas me perguntaram, mas eles usaram trena? Não, esse é o momento anterior à prova, que normalmente 1 hora antes do início da prova, a gente faz toda a checagem com trena de aço, a gente testa, né, com a medição eletrônica, que a gente chama de EDM, e essa medição eletrônica a gente checa também com o vídeo, e foi utilizado o vídeo nessa competição. Então, aqui é um novo desenho para a gente entender que ainda existe falta, e a falta é porque mantemos a regra em relação a uma linha de medição, ou seja, qualquer invasão aérea desse plano vertical vai ser sem falta, e tudo que for utilizado dentro desse retângulo branco, né, vai ser feita a medida além da medida desta linha até a área de queda, vai ser feita da linha de medição até a ponta onde foi feito a impulsão pelo atleta. Né. Então, aqui tem um outro questionamento que é justamente o pé chapado, se vai ser utilizado, né, a ponta do atleta do pé, enquanto é o toque dele chapado em si, como está mostrando nessas 2 imagens, ou existe uma discussão também se vai ser utilizado esse pé como está aqui, ou nesse outro formato que seria já, a ponta do pé, quando é o último contato, que é o que a gente usa hoje, né. Então imaginando, este não é o último movimento do vídeo. Quando a gente olha para o último movimento do vídeo, e o próximo frame aqui, ele já não está tocando no solo, e aí a gente não contabiliza, mas esse aqui, ele já é sim uma falta. Então, por conta disso, né, tem essas outras discussões que ainda precisam ser definidas, mas o que a gente precisa saber é que a gente aplica a regra como ela está, né, que ainda não é a mudança. Quando um regulamento prevê algo diferente, a gente vai aplicar aquilo que o regulamento prevê, mas os atletas também precisam ter ciência, né, de que algumas modificações não validam os seus resultados, né. Inclusive teve um regulamento dentro desta competição que dizia justamente o quais saltos iriam ser validados para a série, para o ranking da própria World Athletics e quais não seriam, porque estariam fora do padrão de medidas, né. Então tem também tudo isso que a gente precisa estar ciente. E para que a gente acompanhe a atualização de regras, lembrando que a World Athletics não tem feito mais a cada 2 anos, o ano passado, se não me engano, ou o ano anterior, foram 3 mudanças grandes de regras no mesmo ano, né, e que este ano a gente teve aprovações feitas em dezembro pelo conselho, né, que já estão publicadas no site da World Athletics. A grande maioria são editoriais, ou seja, correção da forma de escrever, mudança, sai daqui, vai para lá, alguma coisa que não era regra, que era comentário, virou regra. Então a gente tem o nosso convidado internacional, que sempre nos ajuda no entendimento da regra, na aplicabilidade dela, que é o Jorge Salcedo, e na semana que vem, na quarta-feira, justamente por essa diferença de horário, então o Jorge vai estar conosco a partir das 18 horas. A gente tem uma previsão de até 2 horas de palestra, e aí a gente vai certificar os associados que participarem no momento ao vivo, e a gente precisa que façam a inscrição no site, a gente, pode postar novamente, mas está lá no grupo dos associados 2024, para que, em estando dentro do site inscritos, a gente consegue dar presença por dentro do site e vai automaticamente para o currículo do associado, na sua área privativa, né, e consegue baixar o certificado. Então agora são 8h29, apesar de um tema que a gente poderia ficar aqui bastante tempo,
né? A ideia é só a gente fazer esses 15 minutos de Momento Abrate para trazer as novidades para todos. Nós teremos ainda algumas novidades, as regiões estão se movimentando para que os árbitros das regiões também venham e participem e tragam mais brilho aí para o Momento Abrate também das suas regiões. Um beijo grande a todos, boa noite, até quarta-feira que vem, às 18 horas. Tchau, tchau. Obrigado, Boa Cláudia. Boa noite, noite. Obrigada, tchau. boa Boa noite. noite. Tchau, Claudinha. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Boa Boa noite. Tchau, boa noite. noite.